É fim de tarde em Jericoacoara e uma fila de bugs avança lentamente pela areia, buzinando entre pedestres rumo à duna do pôr do sol. No alto, dezenas de pessoas já disputam espaço para tirar a mesma foto, ombro a ombro, enquanto vendedores ambulantes circulam oferecendo água a preços de resort. Poucos metros abaixo, na rua principal, as lojas vendem biquínis de grife e pratos de frutos do mar cotados em dólar. Ninguém, vendo essa cena, imaginaria que ali, até o início dos anos 1970, viviam poucas dezenas de famílias de pescadores, numa vila sem energia elétrica constante e sem estrada de acesso confiável. Jericoacoara não nasceu para receber gente. Nasceu isolada, cercada por dunas móveis e por um mar bravio demais para a maioria dos barcos. E foi justamente esse isolamento que, durante décadas, manteve a vila intocada, não por escolha, mas por dificuldade de chegar até ela. A vida girava em torno da pesca artesanal, com linhas de mão e tarrafas, um ritmo que se repetia havia gerações sem grandes alterações. Esse ritmo começou a se romper quando redes de pesca mais eficientes passaram a ser usadas na região ao longo dos anos 1970 e 1980, esgotando os cardumes próximos à costa numa velocidade que a pesca tradicional nunca havia exigido. Menos peixe significava menos renda, e famílias inteiras precisaram encontrar alguma outra forma de sobreviver. Foi nesse vazio econômico, quase por acidente, que surgiram os primeiros visitantes de fora. Surfistas e mochileiros atraídos pelas dunas gigantes e pela pedra furada, formação rochosa que se tornaria símbolo do lugar. Jericoacoara, isolada demais para o turismo de massa da época, virou destino de quem buscava justamente escapar dele, a mesma lógica, décadas mais tarde, que faria multidões passarem a buscá-la. Os antigos pescadores, sem cardume para sustentar suas famílias, começaram a alugar quartos, guiar passeios de bug e vender artesanato aos recém-chegados. O que era vila de pesca virou, casa por casa, vila de hospedagem informal. Uma transição que nasceu da necessidade, não de qualquer planejamento público. Em 1984, um censo contou cerca de 580 habitantes na vila, quase metade deles com menos de 15 anos. Era ainda um lugar pequeno. Mas o fluxo de visitantes já preocupava o suficiente para que, naquele mesmo ano, o governo federal criasse a Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, tentando conter, antes mesmo de começar, um crescimento que ainda parecia distante demais para ser levado a sério. Por um tempo, funcionou. As ruas continuaram de areia. Não havia prédios altos nem postes cortando a paisagem das dunas. Jericoacoara parecia ter encontrado algo raro, um jeito de receber visitantes sem deixar de ser ela mesma. Só que esse equilíbrio dependia de uma variável que nenhum decreto conseguiria controlar: o tamanho do desejo que aquela beleza, uma vez descoberta, despertaria no resto do mundo. O desejo cresceu mais rápido do que qualquer proteção jurídica conseguiu prever. Entre o fim dos anos 1980 e a virada do século, Jericoacoara deixou de ser segredo de surfistas e entrou nos roteiros de turismo nacional, depois internacional. Em 1984, eram 580 moradores. Por volta do ano 2000, já passavam de 300 mais que dobrar em pouco mais de uma década pode soar modesto para uma cidade grande, mas numa vila sem rede de esgoto, sem planejamento urbano e sustentada por ruas de areia, isso representou uma pressão estrutural real, sentida em cada poço, em cada fossa, em cada metro de rua que continuava sem infraestrutura. Diante desse crescimento, o governo federal foi além da proteção original. Em fevereiro de 2002, parte da área de proteção ambiental foi recategorizada como Parque Nacional de Jericoacoara, unidade de conservação de proteção integral, com mais de 8.000 hectares. A intenção, de novo, era conter, só que agora não apenas o avanço das construções, mas também a ocupação das dunas, das lagoas e da faixa costeira ao redor da vila. Em 2007, os limites do parque foram redefinidos e ampliados, passando a incluir uma faixa marítima de 1 quilômetro paralela à costa. No papel, Jericoacoara se tornava cada vez mais protegida. Na prática, a vila seguia crescendo dentro e ao redor dessa proteção, como água que encontra caminho por qualquer fresta. Foi nesse período que os moradores passaram a travar uma resistência silenciosa contra a descaracterização do lugar. Recusaram a pavimentação das ruas, que seguiram de areia como sempre haviam sido. Rejeitaram a instalação de postes convencionais e a construção de prédios que quebrassem a paisagem horizontal das dunas.
Essa resistência deu a Jericoacoara algo raro entre destinos turísticos brasileiros. Por fora, o lugar ainda parecia rústico, quase intocado, mesmo enquanto o número de visitantes disparava por dentro, ano após ano. O ponto de inflexão seguinte não veio de dentro da vila. Veio de fora e mudou tudo. Em 2017, foi inaugurado o Aeroporto Regional de Jericoacoara, encurtando drasticamente o tempo de chegada para turistas de outras regiões do Brasil e do exterior. Antes, alcançar Jeri exigia horas de estrada de terra, frequentemente em veículos 4x4, o que naturalmente filtrava quem estava disposto a enfrentar a viagem. Com o aeroporto, essa barreira simplesmente deixou de existir. O isolamento que havia protegido a vila desde sempre, o mesmo que, décadas antes, permitirá que ela sobrevivesse intocada, perdeu sua função de filtro natural. O efeito apareceu primeiro no mercado de terras. Corretores locais passaram a comparar o valor do metro quadrado em Jericoacoara ao praticado em cidades como Paris e Milão, com terrenos variando de pouco mais de R$ 1.000 até R$ 12.000, dependendo da localização. Investidores de São Paulo, da Itália e da França começaram a comprar áreas inteiras, muitas vezes por meio de intermediários locais. Levantamentos da própria administração municipal chegaram a identificar centenas de empreendimentos turísticos operando na vila, parte considerável deles fora de qualquer regularização formal. A vila que resistira ao concreto por tanto tempo começava, enfim, a ser vendida, metro quadrado por metro quadrado, para um mercado que jamais havia pedido para entrar. A partir daí, a disputa por Jericoacoara deixou de ser só sobre paisagem e passou a ser sobre propriedade. Décadas depois de comprar terrenos na vila, em 1983, uma empresária passou a reivindicar a posse de cerca de 80% da área da vila de Jericoacoara, percentual que, se confirmado judicialmente, colocaria sob domínio privado praticamente todo o núcleo urbano que hoje recebe os turistas. O caso expôs uma fragilidade ignorada por anos. Muitos moradores ocupavam suas casas e negócios sem títulos regularizados, construindo suas vidas sobre uma base jurídica incerta, dentro de uma área federal de proteção ambiental onde a posse privada, tecnicamente, nunca deveria ter avançado daquela forma. O Ministério Público Federal passou a investigar ocupações irregulares feitas por empreendimentos hoteleiros na vila, incluindo denúncias de invasão de área pública, aterramento de terrenos e privatização de trechos de praia que, por lei, deveriam ser de uso coletivo. Entre os investigados estava uma advogada que, à época, ocupava um cargo à frente do próprio órgão municipal responsável por fiscalizar o desenvolvimento turístico da região, sobre posição de papéis que levou a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara à Justiça Federal, com ação civil pública contra a União e o Instituto Federal responsável pela gestão do parque. A estrutura criada para proteger Jericoacoara da especulação havia se tornado, segundo essas investigações, parte do próprio conflito que deveria evitar. Enquanto a disputa fundiária se arrastava nos tribunais, o impacto físico da alta temporada se tornava impossível de ignorar. Somente em 2023, o Parque Nacional de Jericoacoara recebeu cerca de 1,4 milhão de visitantes, volume que colocou a unidade entre as mais frequentadas do país. Nas praias vizinhas, como a do Preá, relatos apontam cerca de 3.000 veículos, entre caminhonetes 4x4, caminhões e quadriciclos, circulando pela Restinga para levar turistas até pontos de kitesurf e passeios, deixando a vegetação de dunas visivelmente degradada nos trechos de acesso mais intenso. Moradores mais antigos, que décadas atrás caminhavam por aquelas praias sem cruzar com quase ninguém, passaram a descrever a região como irreconhecível. Dentro da vila, o crescimento acelerado expôs outra fragilidade estrutural. A infraestrutura básica nunca acompanhou o ritmo do turismo. Relatos recorrentes de moradores e visitantes mencionam saneamento insuficiente e acúmulo de lixo em pontos de descarte inadequados, sintomas de um destino cuja capacidade de atendimento foi ultrapassada havia tempo pela demanda. A comparação com outras praias cearenses que se desenvolveram sem controle passou a rondar as conversas sobre o futuro de Jeri. O receio de que a vila seguisse o caminho de lugares como Canoa Quebrada, onde a especulação avançou sobre o litoral sem os limites que Jericoacoara, por tanto tempo, conseguirá impor. A pergunta que pairava sobre a vila, àquela altura, não era mais se ela continuaria crescendo, isso já era certeza. Era se restaria alguma versão reconhecível da vila de pescadores original depois que o dinheiro, os processos judiciais e os milhões de visitantes terminassem de redesenhar cada metro de areia que antes não pertencia a ninguém e, ao mesmo tempo, pertencia a todos.
A resposta para por que cada vez mais pessoas dizem não querer mais visitar Jericoacoara não está em um único fator, mas na soma de tudo que se acumulou ao longo desta história. Está nos preços de terrenos comparados aos de Paris e Milão, num lugar que até os anos 1970 não tinha sequer energia elétrica constante. Está no 1,4 milhão de visitantes que passaram pelo Parque Nacional em um único ano, disputando as mesmas dunas, o mesmo pôr do sol, a mesma faixa estreita de areia que antes pertencia a algumas dezenas de famílias de pescadores. Está nas ruas ainda sem asfalto, que hoje soam menos como símbolo de simplicidade preservada e mais como gargalo diante do volume de gente, carros e bugs tentando circular por elas todos os dias. Está, também, na contradição que atravessa toda a trajetória da vila. As mesmas ferramentas criadas para protegê-la, a Área de Proteção de 1984, o Parque Nacional de 2002, a resistência local contra prédios e postes, não impediram que ela se tornasse, décadas depois, alvo de disputas judiciais sobre quem realmente é dono de sua terra. Uma vila pensada para permanecer pequena terminou sufocada pelo próprio sucesso em atrair o mundo até ela. Quanto mais bonita e preservada parecia, mais investidores queriam comprá-la. Quanto mais compravam, menos daquela beleza original restava. O turismo que salvou Jericoacoara da decadência da pesca é o mesmo que hoje afasta parte de quem buscava justamente aquilo que a vila prometia ser, um lugar simples, isolado, autêntico. Para muitos que a visitaram há anos e retornaram recentemente, a sensação é de estranhamento. Mais gente, preços mais altos, terrenos cercados, praias marcadas pela passagem constante de veículos. Nada disso apaga a beleza das dunas, da pedra furada, do pôr do sol que consagrou seu nome. Mas a experiência de paraíso quase intocado tornou-se cada vez mais difícil de encontrar em meio à disputa por terrenos e ao fluxo que, ano após ano, testa os limites de uma vila que nasceu para receber poucos e nunca decidiu, de fato, quantos poderia sustentar.